Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou trazendo o vídeo aqui, ainda continuando, para o concurso público da Prefeitura Municipal de Ananindeua, que a prova já vai ser mês que vem. E aqui vai ser mais uma vez sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Ananindeua, que é a Lei 2177/05. Então, bora prestar bem atenção aqui. Qualquer coisa você pode comentar, qualquer coisa pode ficar à vontade para falar. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ajudar o meu trabalho. Muito obrigada, tá, pessoal? Mais uma vez de coração, muito obrigada. Bom, aqui nesse vídeo eu vou falar a respeito de um capítulo em relação ao Estatuto, que esse capítulo é em relação ao título 2 dos direitos e vantagens, que é o capítulo 1, que dentro dele fala sobre a jornada de trabalho, que é muito importante, né? Principalmente para a gente que quer ser servidor, a gente tem que saber como é que é com relação à carga horária, como é contabilizada essa parte de hora extra. Então, aqui no Estatuto, a gente sabe, a gente consegue ter uma noção sobre essas coisas. Então, é isso que eu vou falar. Bom, a jornada de trabalho, ela é contada por carga horária, certo? Então, essa carga horária, ela pode ser diária e semanal. Só que aqui no Estatuto, ele diz que diária, ele pode ser de 6 e 8 horas, certo? E semanalmente tem que ser no máximo, que ele enfatiza bastante aqui, que tem que ser respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quanto tempo? De 40 horas. Então não vamos esquecer isso. Diária de 6 e 8 horas e semanal 40 horas, certo? Então, aqui nesse capítulo, ele ainda enfatiza algumas situações especiais, que eu já vi em prova, que no final desse vídeo a gente vai ver uma questão sobre isso, certo? Então, a primeira situação especial é isso. É em relação às 8 horas diárias, no qual, nessa situação, o servidor, ele pode fazer uma coisa. O que que é? Ele pode adotar o regime de 7 horas diárias de trabalho sem interrupção. Ou seja, se ele estiver realizando essa carga horária, ele pode sim aplicar esse regime de 7 horas diárias diretos, sem interrupção, direto, e assim ele vai finalizar até mais rápido o seu trabalho, não é? E além disso, o Estatuto também lhe diz que, atendendo à conveniência e à necessidade do serviço, poderá ser adotado o sistema de compensação de horários. A compensação de horários pode ser adotada, estabelecida como? Por decreto. Eu enfatizo aqui porque a gente tem que saber qual é o meio legal que pode ser realizado as coisas. Eu não sei se vocês lembram, por exemplo, do vídeo da vacância que eu fiz, que lá eu digo com relação à redução de número de pessoas no serviço. Então, como é que pode ser feita essa redução? É por lei complementar federal. Então, olha só, a gente tem que saber como é o meio legal para se aplicar esse tipo. Tanto que já caiu em prova. E aqui, com relação à jornada de trabalho e esse sistema de compensação de horários, qual é o meio legal que pode ser utilizado para fazer esse tipo de compensação de horários? É o decreto. Então não vamos esquecer isso. Então é o decreto que é utilizado como forma de compensar os horários no meio legal, certo? Bom, uma coisa que ele enfatiza muito interessante aqui, que a gente tem que saber, é com relação ao período extraordinário. Por quê? Porque ele diz que esse período extraordinário ele não está compreendido na jornada de trabalho. Por quê? Porque lá no artigo 80, ele diz que esse serviço extraordinário ele é remunerado. Ou seja, o que é esse serviço extraordinário, período extraordinário? É aquela hora extra que a gente trabalha a mais do nosso serviço, ou seja, por exemplo, diário é de 6 e 8 horas. Mas caso aconteça alguma coisa e a gente precise de mais tempo de trabalho, a gente pode sim realizar, só que esse período que a gente vai trabalhar mais, ele vai ser remunerado, ele não vai estar mais incluso naquele horário estabelecido da jornada de trabalho. Então, ele vai ser acrescido mais um certo valor. E qual é esse valor? Se esse trabalho for realizado durante a semana, que pelo meu entendimento aqui no Estatuto
para ele a semana de segunda a sábado, esse acréscimo vai corresponder a 50% da hora de trabalho do servidor. Caso esse serviço extraordinário ocorra em domingos e feriados, o acréscimo será de 100% em relação à hora de trabalho. Então, o serviço extraordinário, tanto que ele diz assim mesmo nessa parte do capítulo 2 da jornada de trabalho. Esse serviço extraordinário, ele não está compreendido como jornada de trabalho. Então, ele é remunerado como hora extra no seu salário, certo? Isso é muito importante para a gente também estar ciente, né? Por exemplo, se a gente conseguir passar, a gente já vai saber isso, né? Quanto é a nossa carga horária de trabalho, diária e semanal, e se a gente precisar realizar esse serviço extraordinário, a gente já sabe que vamos ser remunerados de acordo com o período do dia que a gente for trabalhar. Se for semana, vai ser de 50% o acréscimo, e se for de domingos e feriados, é de 100% o acréscimo, certo? Assim, além disso, ele também enfatiza, no artigo, acho que é 81 e 83, ele diz que esse serviço extraordinário tem um limite máximo de 2 horas diárias. Então, tu só pode trabalhar naquele dia a mais até 2 horas, não pode passar disso. E isso é de acordo com a autorização da chefia imediata. Então, você está todo respaldado, né? E legalizado de acordo com a chefia imediata e de acordo com esse limite máximo que tu pode fazer o teu serviço extraordinário. E mais uma vez ele vai ser acrescido no teu salário, certo? Outra coisa interessante também nesse capítulo é que ele diz em relação ao cargo de comissão, ao de confiança e gratificada, que para ele a jornada de trabalho ele é para dedicação integral ao serviço. Então esse servidor ele é totalmente integral para executar aquele cargo público, certo? O outro item interessante também é esse aqui, olha só. O servidor terá direito a repouso semanal remunerado, bem como nos dias de feriado civil e religioso. Isso aqui me lembra até um pouco da Constituição Federal de 88, para quem já leu, quem não leu. Lá ele diz que o repouso semanal ele é sim remunerado, ou seja, são sábados e domingos, bem como os feriados civis e religiosos. E como ele é remunerado? Essa remuneração do dia de repouso, ele é igual ao dia normal do trabalho da semana. Ou seja, por exemplo, aqui, vamos dizer no Pará, né, que a gente tem o Sírio, aí tem outros eventos, por exemplo, Natal, Ano Novo. Todos esses dias que a gente está de repouso, a gente é sim remunerado. E aí eu abro um parêntese nessa questão. Por exemplo, ele é totalmente diferente essa situação para o caso do auxílio alimentação. Para quem ainda não leu, mas é bom ler, né? O auxílio alimentação, nesse mesmo estatuto, ele diz que ele é equivalente aos 22 dias de trabalho do servidor. Então, ele não é independente não. Se, por exemplo, em feriados civis e religiosos, o auxílio alimentação ele não vai estar incluso para esses dias, apenas para os dias de trabalho, que é totalmente diferente da jornada de trabalho, que independente se for feriado, domingo ou sábado, você sim vai ser remunerado, certo? Porque isso faz parte do direito de repouso do servidor. Bom, um outro item também aqui é com relação. Em jornada de 8 horas diária, terá direito a um intervalo entre 1 e 2 horas para repouso e alimentação, a critério da administração. Então, a gente já sabe que se formos trabalhar 8 horas diárias, a gente tem que ter aquele intervalo para descansar, para se alimentar, resolver coisas pessoais, né? E esse intervalo tem que estar entre 1 e 2 horas, certo? Bom, não excedendo as 7 horas diárias, a jornada de trabalho, o servidor fará jus a um intervalo de
15 minutos. Então, é importante a gente saber esses intervalos de quanto vai, o máximo e o mínimo, porque pode pedir isso na prova. Então, por exemplo, aqui, não excedendo as 7 horas diárias, a jornada de trabalho, o servidor fará ajuste a um intervalo de 15 minutos, certo? Bom, já finalizando já o vídeo, eu trouxe uma questão sobre isso, sobre a jornada de trabalho, no qual ele diz aqui no enunciado. Sobre a jornada de trabalho, apenas não se pode afirmar. Não se pode afirmar, é a incorreta, é exceto. E eu percebi muito bem, pessoal, que nas provas da CETAP, da Prefeitura de 2019, eles adoram perguntar isso, pedir a incorreta. E a gente está muito acostumado a marcar correta, né? Então, por exemplo, eu já vi questão na parte de raciocínio lógico, de português, informática, principalmente de legislação, porque como a gente já viu, as leis são muito grandes e cada uma tem detalhes assim bem específicos assim. E esses detalhes correspondem, por exemplo, ao período ou qual é o meio legal utilizado, aplicado naquela questão. Então, assim, a gente tem que estar bem antenado mesmo quando for fazer a prova. Então, aqui tem um exemplo, né? Ele fala sobre a jornada de trabalho e ele quer aqui esteja errada, no caso da jornada de trabalho descrita no Estatuto do Servidor, certo? Então, a letra A. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada de acordo com as atribuições pertinentes aos respectivos cargos de 6 horas diárias e 8 horas diárias. Certo? Acabei de falar bem no início. Respeitada a duração máxima, lembra de quanto é que eu falei? Bora ver se está aqui. Respeitada a duração máxima de trabalho semanal de 40 horas. É isso mesmo, acabei de falar. Ele está bem no início do capítulo 2 sobre isso, que é de 6 e 8 horas diárias e limite máximo semanal é de 40 horas. Letra B. No caso da jornada de 8 horas diárias, lembra lá da jornada de 8 horas? Poderá ser adotado o regime de 7 horas diárias de trabalho sem interrupção? Será que pode? Pode, acabei de falar. Tanto que ele vai terminar o seu trabalho mais cedo naquele dia, mas também é o quê? 7 horas diárias, sem interrupção, é direto. Letra C. O período extraordinário só será assim considerado quando requisitado justificadamente pela chefia do órgão superior, não podendo exceder o limite máximo de 5 horas diárias? É errado, lembra? O que é o período extraordinário, serviço extraordinário? Ele está lá no artigo 80, porque lá ele diz a gratificação do serviço extraordinário. E mais uma vez, o que é o serviço extraordinário? É o período extra de que tu trabalha. É a jornada de trabalho a mais que tu trabalha, sendo que ele tem um limite máximo, né? E é de 5 horas? Não, pessoal, é 2 horas. Não esqueça isso, é 2 horas o limite máximo. E lembrando que ele vai ser remunerado sim, e dependendo do dia, por exemplo, se for durante a semana, é de 50%, e se for no domingo e feriado, é de 100%, certo? Então, essa daqui já é a resposta, né? Porque ele quer errado, então é a letra C. Mas só para conclusão aqui, letra D. Atendendo à conveniência e à necessidade de serviço, poderá ser adotado o sistema de compensação de horários estabelecido por decreto. Olha só, por decreto. Então, a resposta está correta, pessoal. Então, é isso. Então, eu finalizo aqui o vídeo sobre jornada de trabalho do Estatuto. Agradeço mais uma vez a atenção e peço mais uma vez para curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ajudar o meu trabalho. Que eu confesso que está me ajudando muito e eu espero estar ajudando muito vocês. E mais uma vez, obrigada e bons estudos.